Durante todos esses dias, muitos de nós que tivemos que nos manifestar publicamente, nos perguntamos como chamar os perpetradores desse terror. Eles não são animais, não são feras, não são bestias, não existe nenhum animal que faça terror. Nem guerras. Eles são pessoas. Essa é a pior das respostas. São pessoas como você e como eu. Depois da Shoah, entre os grandes analistas, surgiu uma onda que começou a falar de que Auschwitz era outro planeta. E que os nazistas não eram pessoas. E alguns dos sobreviventes se revoltaram com isso e disseram, não é assim. Eles sim eram pessoas. Filmes como A Onda vêm justamente a nos lembrar exatamente isso. Auschwitz foi no planeta Terra. E quem fez isso foram pessoas. E as pessoas temos os lados mais escuros. Mas também podemos ter os mais iluminados. O horror do terrorismo, planejar, orçar, executar o assassinato em massa e personalizado ao mesmo tempo de civis indefesos, só pode ser obra de pessoas. Rabbi Tachi Adler, em algum Yom HaShoah nos Estados Unidos, sugeriu que a pergunta se acreditamos em Deus, não deveria ser como é que Deus permitiu isso. Disso vamos falar daqui 2 domingos. E não deveria ser essa. E sim, deveria ser como é que ainda existe o mundo. Como é que ainda um mundo capaz de acolher um ser terrível como o ser humano, que capaz de tudo isso ainda não foi destruído por um Deus que ama a paz e santifica a vida. Assim agiu Primo Levi, e Stefan Zweig, e Paul Celan, todos sobreviventes da Shoah que se mataram depois. Porque saíram do horror e viram que continuava. E disseram, se isso é um homem, não posso ser mais um ser humano. Não consigo. Rabino e filósofo Eliezer Berkovich sugeriu um outro caminho e disse, as mostras do pior do ser humano apareceram na Shoah, mas também as mostras do melhor do ser humano apareceram na Shoah. Não consigo acreditar mais no ser humano se olho para os nazistas, mas preciso acreditar no ser humano se olho para os milhares de judeus e não judeus que entregaram tudo para manter a humanidade própria e dos outros. Existe um versículo no livro dos Salmos que diz Eretz yar'a veshakta. A terra tremeu e se acalmou. E vieram depois os sábios e explicaram, tremeu e se acalmou por quê? E conta uma fantasia, como faz o Midrash. Porque Deus contou à terra que ia criar o ser humano. E todos os seres que já estavam na terra disseram, não, esse ser humano vai acabar com tudo. A crueldade humana é o pior. Não queremos humano, obrigado. Estamos servidos. E Deus disse, é verdade, mas também poderão melhorar a vida. Poderão fazer medicina, filosofia, arte, direito, para ajudar a que tudo funcione muito melhor. E então a terra se acalmou. Esse é o Midrash. Também a Parashá nos fala exatamente disso. O mundo chegou a um nível de destruição. Olhem os paradoxos da história e das línguas.
um nível tal de destruição que se chama na Torá Hamas. Em hebraico antigo, muito antes de que exista a palavra Hamas. E então, para que não continue assim, vem o dilúvio. Disso se trata essa parashá. E tem alguém que vai contra a corrente. Se chama Noach, que significa calma. E ele começa de novo. E quando começa de novo, vem a famosa geração da Torre de Babel, que não era capaz de viver na diversidade, de aceitar a diversidade, que precisava que todos falassem a mesma língua e dissessem o mesmo, porque senão os iam a matar a todos, diz o Midrash. E por isso, segundo uma leitura muito humanizada do texto terrível dessa parashá, por isso Deus diversifica as línguas, as culturas, cria diversidade e nos chama ao pluralismo. Não matar quem é diferente, não acabar com ele, escutar dele, se completar com ele, se melhorar com ele. Neste caso também tem esses extremos. De um lado, os terroristas, pessoas como nós, mas terroristas. Os incitadores, Irã, Hezbollah, Khaled Mishal, chamando com qual autoridade a todos os muçulmanos do mundo, a matar a todos os judeus do mundo. Ainda não vi um só advogado que faça um processo por incitação ao ódio para Khaled Mishal. Deveríamos. Os neonazistas e todos os outros comentários que já escutamos também ditos e colocados por Laura. De um lado. Do outro lado, estão os relativizadores. Os que buscam culpar Israel até que possam provar a culpa de Israel. Não é culpado até que se demonstre o contrário. É culpado enquanto não demonstro nada e depois demonstrei que sim é culpado e se não, continuo culpando até encontrar algo. Existem os indiferentes. Vida que segue. Não posso pará-lo tudo pelos Tutsi, pelos Tutsu, pelos judeus e assim por diante. E muito menos pelos judeus, talvez. Existem os analistas. Os que dizem, vamos ver o que foi o que aconteceu, vamos ver o problema da inteligência, o problema da política, a narrativa histórica, a análise política. Quem chegou antes? Quem tem mais direito? E existem do outro lado, assim como na Shoah, os atos incríveis que nos lembram que a humanidade vale a pena. Outro dia li sobre um beduíno, não judeu, não árabe. Tem sua própria religião, fala melhor árabe do que hebraico. Eu conheço muitos beduínos. Tenho colegas beduínos, dos 20 anos que morei em Israel. Esse beduíno mora cerca do lugar onde começou, onde estava Heavy. Tinha uma van. Escutou, ele estava tranquilamente na sua casa, nada ia acontecer com ele. Ele escutou, pegou a van e salvou 30 jovens. Arriscou a vida. Tem um outro caso de um jovem que começou a sair da Heavy uns 7, 8 minutos antes de todo o desastre. Já estava no carro, andando na direção certa, quando começaram os terroristas a matar por todos os lados. E ele virou o volante e voltou para salvar pessoas. Com tiros. E via os tiros por todos os lados. E recebia tiros também. E salvou 8 jovens. Conseguiu levá-los com todos os terroristas em cima, atirando nele e no carro dele. Todos se salvaram menos ele. A sociedade israelense está toda se voluntariando. Médicos
psicólogos, assistentes sociais, educadores, madrihim, madrihot, rabinos. As pessoas estão doando seu tempo, seu dinheiro, suas lágrimas, seus textos. Cantores vão animar as pessoas. Pessoas abrem suas casas para todos os que perderam tudo. Pessoas cuidam dos cachorros que ficaram sem família, de crianças que ficaram sem pais, de pais que ficaram órfãos de crianças, exatamente como na Shoah. Tudo isso está acontecendo também. A diferença está em como exercemos a condição humana. Qual parte fazemos prevalecer? Minha humilde opinião, muito humilde. Não é hora de análises políticas, geopolíticas, narrativas históricas ou militares. É hora de concentrar na humanidade, no nosso lado divino. Recuperar, focar, aprofundar e ampliar teu lado sensível e humano. Aproveitar a santidade do Shabat, que enfatiza a vida, o sentido, o sagrado, para entrar no aspecto divino de nossa humanidade, inclusive nesta hora nefasta. Eu sugiro que por um minuto, pelo menos, deixemos os números, deixemos as análises e tentemos visualizar e sentir as pessoas. Acionar nossa maior empatia e sensibilidade, mesmo que traga tristeza. Porque ela garantirá também a perpetuidade do único que possuímos, que é o melhor que temos, nossa humanidade. Então, quem quiser e puder viajar comigo, feche os olhos um minuto. E tente visualizar e sentir junto às vítimas. Esqueça números, proporções e análises. Tente imaginar um rosto, um par de olhos, um coração que parou de latir. Infelizmente já ouvimos e vemos todos os métodos mais atrozes que a imaginação mais perversa ainda não tinha criado até o 7 de outubro. Tenhamos a coragem de entrar nesse terror e visualizar uma só vítima e ficar por um minuto com ela. Com o desespero, com o respiro, com os últimos latidos. Agora tentemos visualizar e ficar junto aos que foram feridos fatalmente, letalmente e abandonados em qualquer lugar. E como a Celeste que hoje lembramos, só descobertos dias depois. Talvez morrendo aos poucos, por falta de atendimento, sozinhos, largados, sem sepultamento ainda. Tentemos visualizar por um momento e ficar junto a alguma testemunha. Um pai que sobreviveu, um filho que sobreviveu, uma neta, uma vovó. Tentemos visualizar e sentir junto a um sequestrado, um refém. Onde está? Estará comendo? Estará bebendo água? Poderá dormir? Terá frio? Tentemos visualizar e sentir junto às pessoas que não sabem nada deles e continuam buscando.
esperando que venham a jantar algum dia, algum Shabbat. Tentemos visualizar e sentir junto a pessoas que se arriscaram por outras. Que sentiram nessa hora de coragem incrível? As que morreram pela sua humanidade, como Korczak, para morrer como viveram. E as que conseguiram se salvar e salvar outros. Fiquemos com eles um momento, com esses heróis. Tentemos visualizar e sentir junto a pessoas que foram salvas pela entrega de outros. Tentemos visualizar e sentir pessoas que são ajudadas nessa hora. Pelos que abrem suas casas, seus corações, seus bolsos e suas profissões. E entregam seu tempo para visitar, para escutar, para falar, para cantar, para curar, para construir. Talvez alguém de vocês consiga, inclusive, encontrar a humanidade perdida dos indiferentes, dos relativizadores, dos perpetradores. Será? Será que alguém consegue encontrar a humanidade deles? Confesso que para mim é muito difícil. Voltamos aqui. Paul Celan, em um de seus últimos poemas, pede a Deus que Ele reze aos seres humanos. Não que reze pelos seres humanos, que nos reze, como se nós fôssemos dignos de fé, como nós rezamos a Deus. E Ele diz, reze-nos, porque eu não posso mais acreditar no ser humano, mas talvez Deus, que é maravilhoso e pleno, Ele sim consiga. Berkovich diz que continua acreditando nos seres humanos, pelos bons, pelos que fizeram as diferenças na Shoah. Que possamos também nós continuar a acreditar na humanidade, em virtude de todas as demonstrações de nobreza divina nessa sociedade israelense tão sofrida, tão culpada e tão agora massacrada. O Shabbat se chama, na tradição judaica, Manoach. Manoach significa ao mesmo tempo refúgio e descanso. Essa palavra nasce no Parashá dessa semana. Esse é o refúgio e a calma, a serenidade e o descanso que encontrou a pomba de Noé depois do dilúvio. E por isso o Shabbat se chama assim. Porque o Shabbat foi um refúgio da humanidade nos piores momentos. Que este Shabbat seja esse Manoach. Até que o mundo todo e o tempo todo o sejam. Que haja Manoach para todas as vítimas onde quer que estejam. Aquelas que já não estão. Que haja Manoach para os desaparecidos. Que haja Manoach para os feridos. Para os sequestrados. Para todas as almas e espíritos que precisam sarar. Porque merecem viver. De alguma forma. Em alguma dimensão. Em algum lugar. Shabbat Shalom.